Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre. Você escreveu perguntando se o batismo perdoa pecados. Bem, se nós estivermos falando do perdão dos pecados para se obter a salvação eterna, então a resposta é não. O batismo não pode nos dar perdão. Se pudesse, quase toda a população ocidental estaria salva, já que a maioria das pessoas do mundo ocidental foi batizada e leva o nome de Cristo. São cristãos, não são pagãos, ainda que sejam incrédulos. Então, como explicar as passagens que você apresentou? Você mandou Marcos 1,4, que diz: apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E também Lucas 3,3, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E Atos 2,38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Considerando que as Escrituras não podem se contradizer, deve existir uma explicação que coloque essas expressões remissão de pecados e perdão de pecados no seu devido contexto. Nós temos inúmeras passagens da Palavra de Deus que ensinam que a salvação é pela fé, não por obras ou pelo cumprimento de ordenanças, como é o caso do batismo e da ceia do Senhor. Algumas passagens que falam da salvação pela fé: João 1,12, João 3,16, João 3,36, João 6,47, Atos 16,31, Romanos 10, 9, etc, etc. Se você considerar que o ladrão na cruz foi salvo sem passar pelo batismo, que o próprio Senhor não batizou ninguém, e também que o apóstolo Paulo afirma ter batizado alguns poucos, se você considerar tudo isso, então é de estranhar que Jesus e Paulo não tenham se dedicado com maior afinco a essa prática, se ela fosse realmente tão importante ao ponto de ser o meio de perdão de pecados e salvação. Por que Jesus não batizou a mulher adúltera antes de dizer a ela: nem eu também te condeno, em João 8,11? Por que não levou às águas o homem curado antes de dizer a ele: homem, os teus pecados te são perdoados, em Lucas 5,20? E onde entrou o batismo quando na casa do fariseu Jesus disse à prostituta arrependida: os teus pecados te são perdoados, Lucas 7,48? Talvez Atos 22,16 nos dê alguma luz sobre o assunto. Repare que a exigência de que fossem batizados foi feita somente a judeus. No caso de João Batista, o batismo não era um batismo cristão. Tanto é que os discípulos de João seriam batizados outra vez em Atos, no livro de Atos nós vemos isso, com o batismo cristão. Então, que batismo era esse para a remissão ou perdão de pecados que receberam de João Batista e depois precisaram receber novamente dos apóstolos, aqueles que tinham sido discípulos de João Batista? Aquilo era a prova visível e a declaração pública de arrependimento por tudo o que aquele povo havia feito, primeiro com os profetas de Deus, no caso de João Batista nós estamos falando, e depois com o seu Messias, no caso do batismo em Atos 22,16, quando os discípulos de João Batista são rebatizados. Esse mesmo povo trazia sobre si a culpa de rebelião contra Deus e contra a sua palavra, que havia sido entregue aos israelitas séculos antes. E esse povo demonstrava esse mesmo espírito quando esse povo rejeitou o Messias. Eles disseram assim em Mateus 27,25, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Aqueles judeus, no batismo de João Batista, se arrependiam e declaravam publicamente que se colocavam em uma nova posição em relação a Deus, o que faziam mediante o batismo. Os judeus em Atos, que foram batizados em Atos, se arrependiam de terem crucificado o Messias e mostravam isso publicamente, sujeitando-se ao batismo em nome de Jesus, que na prática era feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tendo isso em mente, fica mais fácil entender as passagens que você citou, de Marcos 1,4, Lucas 3,3 e Atos 2,38. Eles eram batizados para o perdão ou remissão dos pecados, entrando ali o batismo como reconhecimento público por terem sido já perdoados. Eu li um comentário de um escritor chamado Ryrie, que explica assim: isto não significa que eles fossem batizados a fim de serem remidos
pois em todo o Novo Testamento vemos pecados sendo perdoados como resultados da fé em Cristo e não como resultado do batismo. Aqui significa que deviam ser batizados por causa da remissão de pecados. A preposição grega eis, traduzida como para, tem também o significado por causa da. Não apenas aqui, como também em passagens como Mateus 12:41, onde o único significado possível é porque se arrependeram ou por causa de terem se arrependido com a pregação de Jonas. O arrependimento foi o que trouxe a remissão dos pecados para esta multidão no dia de Pentecostes. E por causa da remissão dos pecados, lhes foi pedido que fossem batizados. É preciso entender que as diferentes classes de pessoas que se converteram em Atos receberam tratamentos distintos por causa das responsabilidades distintas que recaíam sobre elas. Para os judeus convertidos a Cristo, a ordem foi, primeiro, arrependimento, segundo, batismo nas águas, terceiro, recebimento do Espírito Santo. Para os samaritanos, em Atos 8, 14 a 17, a ordem foi, primeiro, crer, segundo, batismo nas águas, terceiro, intercessão dos apóstolos, quarto, imposição de mãos dos apóstolos e quinto, recebimento do Espírito Santo. Na conversão dos gentios, em Atos 10, 44 a 48, a ordem foi, primeiro, crer, segundo, recebimento do Espírito Santo, terceiro, batismo nas águas. Finalmente, para os discípulos de João Batista, que se converteram a Jesus, a ordem foi, primeiro, crer, segundo, novo batismo nas águas, terceiro, imposição de mãos do apóstolo, quarto, recebimento do Espírito Santo. Portanto, entenda o batismo como uma expressão exterior e pública de algo que já aconteceu. Ele também tem outros significados, mas eu não vou comentá-los aqui. A prostituta que lavou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou-os com seus cabelos e os ungiu com perfume, fez aquilo como consequência do perdão que ela com o qual ela sabia poder contar. Repare que ela não foi batizada para receber tal perdão. E nem foi esse ato de bondade dela para com o Senhor que a fez merecedora do perdão. Ela recebeu perdão antes disso, quando creu em Jesus. E por isso que ela tinha vindo ali lavar os seus pés. Lucas 7, 47 a 50 diz: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Antes que ela entrasse ali. Porque, agora, como consequência desse perdão, muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, consequentemente, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. Ele está confirmando aquilo que a levara a estar ali para adorar. Ela foi ali não em busca de perdão de pecados, ela foi ali para adorar. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Ele disse à mulher: a tua fé te salvou. Ele não diz o teu arrependimento, ou o fato de regar os meus pés com lágrimas te salvou. Não, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Existe ainda um outro aspecto do perdão, que é o perdão fraternal ou administrativo, que é praticado individualmente entre os crentes, em Mateus 11, 25, e também pela Assembleia, em 2 Coríntios 2, 10. Mas esse é um assunto para outra ocasião.